momento de sua terceira morte, ela abre o caminho para nós. Por que Xalata usou sua antiga adaga para acertar Aléria? Que Nairo é aquele e o que ele fez? Aléria morreu mesmo? E o principal, qual o objetivo de Xalata corrompendo a nascente do sol? Isso, e mais um pouco você fica sabendo nessa parte 2 do quarto Mega Teorizandro. Como vocês sabem, nosso sorteio lendário foi concluído e o prêmio foi entregue ao Vinícius, o Dimensions da Sorte, que além de ter ganhado a Epic Edition de Midnight, ainda foi num dia de folga, onde ele pôde aproveitar durante todo o dia o seu prêmio. Gostaria de começar agradecendo essa oportunidade que tivemos de participar do sorteio. Agradeço ao Andro, à Blizzard, que abriu essa porta no tempo entre as idas e vindas do jogo desde Burning Crusade e estava um tempo parado. Entretanto, agora, nesse momento exato, estou jogando e lembrando que às vezes a gente tem que ter um lugar, um refúgio nosso para fugir dessa correria do dia a dia. E o WoW é esse lugar. É algo que é muito importante para nós, para nossa vida, termos esse lugar. E ganhar essa Epic Edition ali não é apenas algo simples, né? Temos itens exclusivos, montarias, agora no sistema de housing, itens também que são exclusivos ali. E isso agrega muito, é algo que só vai trazer história para nós. Então eu venho agradecer aqui de coração mesmo, de verdade, por essa oportunidade. Parabéns, Vinícius. Obrigado a todos que participaram do sorteio e a Blizzard, Warcraft Brasil e o Marcelo, que concederam essa Epic Edition de Midnight e tornaram tudo isso possível. Brigadão mesmo. E, para você que não ganhou, que tal concorrer a 3 mascotes da loja da Blizzard? Isso mesmo, a Blizzard concedeu ao nosso canal 3 mascotes e nós decidimos sortear para vocês, lendários, de todo o mundo que nos assistem, ainda que seja por dublagens ou legendas. Por isso, fizemos 3 publicações. Uma aqui no YouTube, em inglês, para os nossos lendários que falam em inglês. Uma no Facebook, em espanhol, para os nossos lendários que falam em espanhol. E, claro, uma no Instagram, para os nossos lendários brasileiros ou que falam português. Nelas, vocês podem se inscrever para o sorteio que vai acontecer no dia 22/3, domingo, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. E tem mais, vai ter uma surpresa extra para quem estiver na live. Então, prepare-se e até lá. Obrigadão aos nossos membros lendários pelo apoio de sempre. E a vocês lendários que deixam um like, o hype e comentam nos vídeos para nos ajudar. Vocês são lendários demais. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Todos já devem ter assistido a cinemática final da raid Torre do Caos, mas hoje eu vou te mostrar detalhes que você não viu e também te lembrar de coisas que explicam muito tudo isso e mais, que nos mostra o que vem depois. Vamos lá? A cinemática começa com Turalyon e Arathor apoiando Aléria enquanto ela luta para conter o Nairo Lura que ela absorveu em Arcos. Xalata chega já debochando e com um único movimento de dedos afasta Turalyon e Arathor. Lendários, aqui eu achei meio ridículo. Sim, eu sei, Xalata está overpower, é claro, mas cadê a luz desses paladinos? Completamente subjugados e nem um único poder da luz foi levantado? Arathor ainda gritou, mas Turalyon, enfim. Xalata vai até Aléria e Aléria responde: Eu morrerei antes de servir a você. Aqui a gente achou meio estranho ela falar isso. E até lembramos das Sylvanas quando ela falou pro Jailer: Eu jamais vou servir. Principalmente depois da parceria entre elas duas e o andarilho material no 11.2.7 em Karesh. Mas temos que lembrar de Shalhadar, o rei dos Etéreos. Temos que lembrar de um dos líderes dos Elfos Sangrentos em Quel'Thalas e de tantas outras alianças que claramente Xalatar tem cultivado até aqui e que não só apoiam ela, mas principalmente que servem ela
Então sim, faz sentido que a Aléria esteja pensando que Xalata fosse tentar converter ela ou convencer ela, mas o que Xalata faz é rir e logo depois apunhala a Aléria. Com a adaga que um dia Xalata esteve presa, aqui é um ponto muito importante. O Narulura sai de Aléria e logo depois ela cai completamente desacordada ou sem vida. Aqui a gente imagina, pronto, ela morreu. Só que aqui também vemos a conclusão da profecia de Huguenot. Vocês lembram? Quando ele disse: No momento de sua terceira morte, ela abre o caminho para nós. Andrew, mas e as outras duas mortes da Aléria? Quando foi isso que eu não vi? Bem aqui, lendários. A Aléria mesmo fala sobre as suas duas outras mortes? Sem dúvida. Às vezes sinto que eu já morri 2 vezes. Uma, quando estávamos supostamente perdidos em Draenor. Outra, quando fomos agarrados pela sombra do Naaru decaído. Talvez a morte seja o verdadeiro legado dos corre-ventos. Então sim, lendários. A parte da profecia em sua terceira morte se cumpriu. Já a parte da profecia que diz ela abre o caminho foi quando o Narulura saiu de Aléria, explodiu em poder do caos e logo depois canalizou um raio de puro caos em direção à nascente do sol e corrompeu ela, transformando na nascente das sombras. Aléria, Turalion, Arator e tudo o que estava ali caiu em direção ao poder sombrio que atinge a agora nascente das sombras. Enquanto Arator tenta pegar sua mãe, Aléria, ele vê os olhos de Aléria entreabertos, procurando ele, mostrando que ela está fraca, debilitada, mas sim, viva. Aléria está viva. É quando Umbric consegue teleportar Arator para um local seguro, enquanto Aléria e Turalion caem em direção à escuridão da nascente das sombras. Ali mais uma parte da profecia se cumpriu. Ela abre o caminho para nós. Mas Andrew, quem é esse nós aí do final da profecia? Pois é, sempre imaginávamos que esse nós fossem eles, os deuses antigos. Mas estávamos enganados, pelo menos em parte. Como eu disse, Xalata está fazendo alianças com várias criaturas que têm relação com o caos. Então esse nós não são só os deuses antigos, ou as criaturas do Void, ou as hostes devoradora. Estamos falando de incontáveis criaturas. E um dos servos dos deuses antigos um dia nos disse: eu sou apenas um de hostes infinitas. Nós nos espalhamos pelo universo, inumeráveis como as estrelas. E a própria Xalata disse em uma reunião secreta com seus aliados do caos: As forças do caos se reúnem, vindas de todo o cosmos, para matar sua fome com este mundo. Então estamos falando de todas as criaturas que servem ou são do caos, todas de todo o universo. Agora, prepare-se para um spoiler extreme, porque já temos confirmação de que sim, Xalata conseguiu concluir essa parte da profecia também. Ela abre o caminho para nós. Em uma conversa nada amigável, para variar, entre Umbric e Romate, Umbric questiona: Mas o que mais me preocupa é a nascente da sombra. Estavam descendo por ela, Romate. Você viu? Romate, incomodado com o fato de Umbric sempre estar subestimando seu conhecimento e visão, responde: Eu vi. O que Xalatat buscaria no coração do mundo? E é bem aqui que Umbric confirma que sim, Xalata conseguiu. Milhares e milhares de monstruosidades do caos, todas a caminho do subterrâneo. Mas para onde foram Turalion e Aléria? O que as criaturas do caos e Xalata foram fazer dentro da nascente das sombras? Seja lá o que for, ela nos usou para conseguir. Continua. No próximo, Teorizandro. Viu-se de joelhos diante daquele que dorme, sob as ondas de Azeroth.